Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Michel, eu sou diretor de contabilidade da Prefeitura de Itanhaém e a partir de agora daremos início à audiência pública que irá tratar do nosso projeto de lei orçamentária anual, a nossa LOA. Essa audiência também se dará no formato online, atendendo às recomendações sanitárias em virtude da pandemia, tá? E desde o ano passado nós estamos trazendo essa nova realidade para realizar nossas audiências, né? E nós podemos perceber alguns resultados com isso. Para se ter uma ideia, no início do ano nós fizemos a audiência que tratava do projeto de LDO. Também foi no formato online e tivemos aproximadamente 300 pessoas alcançadas com essa apresentação. Recentemente tivemos a apresentação do PPA, né, em agosto, também foi no formato online, e tivemos o alcance de 450 pessoas. Então eu não consigo imaginar mais pessoas alcançadas se fôssemos fazê-la dos moldes anteriores, que era presencial. Então eu vejo com bons olhos, né, esse tipo de audiência, e a pandemia só antecipou aquilo que nós já estávamos prevendo que aconteceria num futuro não tão distante. Então, claro que isso é um processo e ele deve ser cada vez mais aperfeiçoado, mas os resultados são positivos. Vale salientar também que lá em junho, se eu não me engano, foi liberado o orçamento participativo que fez com que nós pudéssemos elaborar tanto o projeto de plano plurianual como o da LOA, tá? Então foi o link ali disponibilizado no site da Prefeitura, onde o munícipe, mediante um cadastro simplificado, poderia colocar sua sugestão. Selecionava 3 secretarias que ele considerava como sendo prioridades, e para cada uma dessas prioridades ele poderia escrever de forma livre quais as ações ele desejava para ser incrementado no orçamento municipal. Então, todas essas informações foram colhidas para elaborar a elaboração tanto do PPA como da LOA, tá? E também é uma inovação trazida esse ano e que também passará a fazer parte de todo o nosso processo de elaboração de orçamento. A proposta orçamentária, ela encontra-se fundamentada no artigo 165 da Constituição. Só vou pedir para passar a transparência, por favor. Encontra-se fundamentado no artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 174 da Constituição Estadual. Também está amparada na Lei Federal 420 de 64, que é a lei que rege o orçamento público, e na Lei Complementar 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, deve guardar relação com o Plano Plurianual e também com a nossa Lei de Diretrizes. O Plano Plurianual foi apresentado em abril, né, está na Câmara para apreciação e ainda vai ser convertido em lei. Já a LDO, que foi apresentada lá em abril, já foi aprovada e está convertida em lei, passando a vigorar o ano que vem. Só para darmos uma explanada bem superficial do que é o orçamento, essas são as 3 peças do orçamento público: PPA, LDO e LOA. Então nós temos a figura do PPA, que é o plano de médio prazo, que ele é constituído de programas de governo. Então esses programas têm suas ações, né, que podem ser projeto, atividade e operação especial, e neles são mensuradas metas físicas e financeiras para um exercício de 4 anos. Nós temos a figura da LDO, que traz metas e prioridades da administração para o próximo exercício, ou seja, daquilo que eu estou projetando para os 4 anos, o que de fato é meta e prioridade, quais são as metas e prioridades a serem alcançadas no próximo exercício. Então a LDO ela surge como um elo entre o plano de médio prazo, que é o PPA, e a LOA, né, que é o que nós vamos tratar agora. A LOA, basicamente, ela vai trazer, além da expectativa de receita, né, que acompanhando também as metas fiscais da LDO, de que forma essa receita que foi estimada vai ser gasta por categoria econômica. Então, como dito, o PPA tem validade de 4 anos, passando a vigorar a partir do 2º ano de mandato do chefe do executivo até o 1º ano de mandato do próximo ciclo administrativo. A LDO ela é anual, tá? E a LOA também é anual. O PPA deve ser entregue até 31 de agosto do 1º ano de mandato do chefe do executivo, LDO até 15 de abril
e LOA até 30 de setembro. Esses prazos estão estipulados na nossa Lei Orgânica Municipal, que guarda relação com as leis federais. Passada essa explicação sucinta do que é, chegamos aqui aos valores, as receitas. O município ele é composto de um rol de receitas. Para cada uma dessas receitas existe um histórico de arrecadação. Então, na hora de analisar, de projetar qual que vai ser a receita para o próximo exercício, você tem que verificar qual que é o histórico de arrecadação para cada uma dessas receitas, por meio de uma análise horizontal, a fim de checar qual que é a mutação de um ano para o outro, para que essa mutação possa ser projetada para o próximo exercício. Não só isso é levado em consideração, mas como também o cenário econômico no qual nós estamos inseridos. Então, você tem que analisar os indicadores econômicos, temos uma situação também diferenciada que é o Fundeb. Se nós pegarmos só o histórico de arrecadação, ele não é suficiente, tendo em vista que foi aprovado um novo Fundeb que está, inclusive, vigorando a partir de 2021, mas que o ano que vem vai ter um acréscimo por conta da nova lei do Fundeb. Então, são algumas situações que devem ser consideradas para que, de fato, a gente consiga chegar o mais próximo possível do que seria a arrecadação municipal para o próximo exercício. E essa arrecadação ela ficou dividida da seguinte forma: receitas correntes, que é composta por impostos, taxas e contribuições de melhoria, chegando no montante de R$ 200.025.800, contribuições R$ 37.428.500, receita patrimonial R$ 747.500, receita de serviço R$ 266.000, transferências correntes R$ 289.451.203 e outras receitas correntes R$ 6.466.400, além das receitas de capital, que são operações de crédito, R$ 7.100.000, alienação de bens, R$ 140.700, transferências de capital, R$ 9.250.000, receitas correntes intra-orçamentário, que a gente chama, que são as receitas de ente para ente, ou seja, Prefeitura, Câmara e Instituto de Previdência, R$ 19.645.000, e as deduções da receita em R$ 22.052.000. Essas deduções da receita nada mais é do que, para se formar o fundo, que nós chamamos de Fundeb, algumas receitas, quando vêm para o município por transferência, automaticamente já vem retido 20% para formar esse fundo. Então, contabilmente isso é registrado o bruto, né, e depois descontado, né, por isso que se faz lá o levantamento do que vem em termos de receita bruta e depois as deduções para o financiamento do Fundeb. Chegando assim a um orçamento total de R$ 548.469.103. Lembrando que essas receitas contemplam o município como um todo, ou seja, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Passada a estimativa de receita, aí começa-se a fixar as despesas em montante igual ao que foi estimado em termos de receita. Então, dessa forma, nós fixamos a despesa da Câmara em 11 milhões, Prefeitura Municipal, R$ 490.129.103, que está dividida da seguinte forma. Aqui eu vou passar para as secretarias. Gabinete do Prefeito, 933 mil. Secretaria de Governo Municipal, 876 mil. Secretaria de Administração, 70.598.953 reais. Secretaria de Gestão e Controle, 871 mil. Secretaria da Fazenda, 6.078.000. Procuradoria Geral do Município, 2.400.000. Secretaria de Comunicação Social, 1.249.000, Secretaria de Trânsito e Segurança, 18.640.000, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 7.982.000, Secretaria de Saúde,
96 milhões 225 mil. Secretaria de Relações do Trabalho, 830 mil. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 200 milhões 322 mil e 100 reais. Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, 16 milhões 928 mil e 50 reais. Secretaria de Urbanização, 53 milhões 460 mil. Secretaria de Habitação, 723 mil. Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 4 milhões 307 mil. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 2 milhões 330 mil. Secretaria de Turismo, 5 milhões 109. Secretaria de Relações Institucionais, 267 mil. Além do nosso Instituto de Previdência, onde foi fixado um montante de 47 milhões 340 mil. Então, perceba que a receita estimada bate com o valor que foi o fixado em termos de despesa. Na hora de fixarmos a despesa, tem que se levar em consideração o limite máximo de gasto com pessoal, além dos limites dados da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o mínimo com a saúde e com a educação. Então, levando tudo isso em consideração, é fixada as despesas que ainda vai ter a sua classificação contábil, que nós vamos ver mais à frente. Do valor de 11 milhões que nós fixamos para a Câmara, está estimado da seguinte forma: 8 milhões 630 mil para pessoal em cargos, despesa de pessoal em cargos sociais. Aí temos as aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos, que no caso são as obrigações patronais que a Câmara tem junto ao Instituto, 200 mil reais. Outras despesas correntes, que aí pode ser despesa de consumo, de serviço de pessoa jurídica, 2 milhões 120. E despesa de capital, 50 mil, totalizando os 11 milhões que fixamos para a Câmara. Falando um pouco agora da Prefeitura, pessoal em cargos sociais, 232 milhões 328 mil. Outras despesas correntes, que aí entra serviço de pessoa física, que entra os estagiários, pessoa jurídica, que entra os contratos contínuos, consumo, né, aquisição de material de escritório, enfim, todas as despesas correntes somam um montante de 187 milhões 775 mil e 53 reais. Despesas de capital, 68 milhões e 26 mil e 50 reais. E a nossa reserva de contingência, 2 milhões, totalizando aí o montante fixado para a Prefeitura de 490 milhões 129 mil 103 reais. E temos também a despesa do Instituto. Então, pessoal em cargos sociais, um montante de 40 milhões 215. Outras despesas correntes, 1 milhão 545. Despesa de capital, 1 milhão 780. E a reserva de contingência, 3 milhões e 800 mil, totalizando assim um montante de 47 milhões 340 reais. Então, de forma bem simplista, essa é a apresentação da nossa lei, nosso projeto de lei orçamentária anual, tá? Qualquer dúvida, sugestão com relação ao que foi apresentado pode ser encaminhada ao e-mail que está aparecendo aqui na tela. E muito obrigado pela participação de todos.